Olá, meus amores. Hoje vamos continuar com a leitura de Mateus, só que vamos começar o capítulo 26, Morte e Ressurreição. A conspiração contra Jesus. Depois que terminou todos esses ensinamentos, Jesus disse aos discípulos: Sabeis que dentro de 2 dias se celebra a Páscoa, e o Filho do Homem vai ser entregue para ser crucificado. De fato, os sumos sacerdotes e os anciãos do povo haviam se reunido no palácio do sumo sacerdote Caifás. Ali armaram um complô para a traição, prenderem Jesus e o matarem. Observaram, porém, não na festa, para que não haja tumulto entre o povo. A unção em Betânia. Jesus estava em Betânia, na casa de Simão o leproso. Uma mulher aproximou-se dele com um frasco de alabastro cheio de perfume caríssimo e derramou na cabeça de Jesus, que estava à mesa. Vendo isso, os discípulos se irritaram, dizendo: Para que esse desperdício? Esse perfume podia ser vendido por um bom preço e o dinheiro dado aos pobres. Jesus o percebeu e disse-lhes: Por que incomodais esta mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo. Os pobres sempre tendes convosco, mas a mim não tereis sempre. Ela derramou este perfume no meu corpo, em vista do meu sepultamento. Em verdade vos digo, onde for proclamado este evangelho, no mundo inteiro será mencionado também em sua memória o que ela fez. Então, nós temos que ouvir nosso coração. Se o nosso coração pede para que façamos algo, devemos fazer, principalmente se for para o bem. A mulher, ela entregou o seu bem mais precioso para Jesus. E até os próprios discípulos que andavam com ele questionaram a ação da mulher. Se ela fosse ouvir, ela não teria feito. Mas não, ela ouviu o seu coração. E Jesus apoiou a sua ação. E continuando a história, Judas combina a traição. Um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os sumos sacerdotes e disse: Que me dareis se eu vos entregar Jesus? Combinaram 30 moedas de prata. E daí em diante, ele procurava uma oportunidade de entregá-lo. E continua. A preparação da ceia. No primeiro dia dos pães sem fermento, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: Onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Jesus respondeu: Ide à cidade, procurai certo homem e dizei-lhe: O mestre manda dizer: O meu tempo está próximo, vou celebrar a ceia pascual em tua casa.
junto com meus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus mandou e prepararam a ceia pascal, a última ceia. Ao anoitecer, Jesus pôs à mesa com os 12. Enquanto comiam, ele disse: Em verdade vos digo, um de vós vai me entregar. Eles ficaram muito tristes e, um por um, começaram a perguntar-lhe: Acaso sou eu, Senhor? Ele respondeu: Aquele que se serviu comigo do prato é que vai me entregar. O Filho do Homem se vai, conforme está escrito a seu respeito. Ai, porém, daquele por quem o Filho do Homem é entregue. Melhor seria se tal homem nunca tivesse nascido. Então Judas, o traidor, perguntou: Mestre, serei eu? Jesus lhe respondeu: Tu o dizes. Enquanto estavam comendo, Jesus tomou o pão e pronunciou a bênção, partiu-o e deu aos seus discípulos e disse: Tomai, comei, isto é meu corpo. Em seguida pegou um cálice, deu graças e passou a eles, dizendo: Bebei deles todos, pois este é o meu sangue, da nova aliança, que é derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. Eu vos digo, de hoje em diante não beberei deste fruto da videira, até o dia em que convosco beberei o vinho novo no reino do meu Pai. E aí continua. Predição da desistência. Depois de cantarem o salmo, saíram para o Monte das Oliveiras. Então Jesus disse aos discípulos: Esta noite todos vós vos escandalizareis a meu respeito, pois está escrito: Ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois de ressuscitar, eu irei à vossa frente para a Galiléia. Pedro lhe disse: Mesmo que todos se escandalizem, eu jamais. Jesus lhe declarou: Em verdade eu te digo, esta noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Pedro respondeu: Ainda que eu tenha de morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram a mesma coisa. Nessa parte, baseado nas outras leituras que eu já fiz, né, que puxo pela memória, me chama a atenção de que, enquanto Jesus estava com eles, né, eles se mantinham fiéis, né, e acreditavam em tudo que Jesus falava, né, porque eles viam, eles comprovavam, né, tudo que Jesus falava com eles, porque eles acompanhavam, estavam ali, presenciavam tudo. E até na última ceia, né, e no Monte das Oliveiras, eles se declaravam, né, não, nunca vou te negar, Jesus. Nunca, jamais. E apesar disso, Jesus fala que eles vão negar sim. Então, a gente consegue enxergar que até aqui eles eram fiéis até que tivessem sua vida posta em perigo. A partir do momento que Jesus fosse levado à crucificação, Jesus afirmou aqui que eles iriam negar a Cristo.
A oração do Getsemane. Jesus chegou com eles a uma propriedade chamada Getsemane e disse aos discípulos: Sentai-vos enquanto eu vou orar ali. Levou consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu e começou a ficar triste e angustiado. Então lhe disse: Sinto uma tristeza mortal. Ficarei aqui e vigiai comigo. Ele foi um pouco mais adiante, caiu com o rosto por terra e orou: Meu Pai, se possível, que este cálice passe de mim. Contudo, não seja feito como eu quero, mas como tu queres. Quando voltou para junto dos discípulos, encontrou-os dormindo. Disse então a Pedro: Não fostes capazes de ficar vigiando uma só hora comigo? Vigiai e orai para não cairdes em tentação, pois o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus afastou-se pela segunda vez e orou: Meu Pai, se este cálice não pode passar sem que eu o beba, seja feita a tua vontade. Voltou novamente e encontrou os discípulos dormindo, pois seus olhos estavam pesados. Deixando-os, afastou-se e orou pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para junto dos discípulos e disse: Ainda dormis e descansais? Chegou a hora. O Filho do Homem está sendo entregue às mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, aquele que vai me entregar está chegando. Jesus aqui nesse trecho, ele coloca a sua dor enquanto humano, enquanto homem, né? Mas ainda assim, ele deixou nas mãos de Deus que fosse feita a vontade dele, porque ele sabia que tinha vindo com um propósito. Prisão de Jesus. Jesus ainda falava quando veio Judas, um dos 12, com uma grande multidão armada de espadas e paus. Vinham da parte dos sumos sacerdotes e dos anciãos do povo. O traidor tinha combinado com eles um sinal: aquele que o beijar é ele, prendei-o. Judas logo se aproximou de Jesus, dizendo: Salve, Rabi, e beijou-o. Jesus lhe disse: Amigo, para que viestes? Então os outros avançaram, lançaram as mãos sobre Jesus e o prenderam. Nisso, um dos que estavam com Jesus estendeu a mão, puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha. Jesus, porém, lhe disse: Guarda a espada na bainha, pois todos os que usam a espada, pela espada morrerão. Ou pensas que eu não poderia recorrer ao meu Pai, que me mandaria logo mais de 12 legiões de anjos? Mas como se cumpririam então as Escrituras, que dizem que isso deve acontecer? Naquela hora, Jesus disse à multidão: Viestes com espadas e paus para me prender como se eu fosse um bandido. Todos os dias no templo eu me sentava para ensinar e não me prendestes. Tudo isso, porém, aconteceu para se cumprir o que está escrito nos profetas. Então todos os discípulos o abandonaram e fugiram. Enquanto Jesus estava ali, à mesa, com todos, junto com todos, eles eram fiéis, defendiam Jesus. Mas a partir do momento que Jesus
foi preso, todo mundo abandonou e fugiu. Então, isso é muito importante mais à frente, porque como um, um discípulo que até esse momento tem medo e foge e nega, depois morre por esse Jesus. Porque se não tivesse vindo a ressurreição, eles não teriam morrido, não teriam levado a palavra até a morte. Aí continua. Diante do Sinédrio, os que prenderam Jesus levaram-no à casa do sumo sacerdote Caifás, onde estavam reunidos os escribas e os anciãos. Pedro se via Jesus de longe, até o pátio do sumo sacerdote. Entrou e sentou-se com os guardas para ver como terminaria tudo aquilo. Ora, os sumos sacerdotes e o sinédrio inteiro procuravam um falso testemunho contra Jesus, a fim de condená-lo à morte. E nada encontraram, embora se apresentassem muitas falsas testemunhas. Por fim, vieram duas testemunhas que afirmavam: este homem declarou: posso destruir o santuário de Deus e construí-lo de novo em 3 dias. Então o sumo sacerdote levantou-se e perguntou a Jesus: nada tens a responder ao que estes testemunham contra ti? Jesus, porém, continuava calado. E o sumo sacerdote disse-lhes: eu te conjuro pelo Deus vivo, diz-nos se és tu o Cristo, o Filho de Deus. Jesus respondeu: tu o disseste. Além disso, eu vos digo que, de agora em diante, vereis o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso, vindo nas nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou suas vestes e disse: blasfemou, que necessidade temos ainda de testemunhas? Pois agora ouvistes a blasfêmia. Que vos parece? Responderam: é réu de morte. Então cuspiram no rosto de Jesus e bateram nele. Outros o golpearam, dizendo: profetiza para nós, Cristo. Quem é que te bateu? A negação de Pedro. Pedro estava sentado fora no pátio. Uma criada aproximou-se dele e disse: tu também estavas com Jesus, o Galileu. Mas ele negou diante de todos: não sei de que está falando. E saiu para a entrada do pátio. Então uma outra criada viu Pedro e disse aos que estavam ali: este também estava com Jesus, o Nazareno. Pedro negou outra vez, jurando: nem conheço esse homem. Pouco depois, os que estavam ali aproximaram-se de Pedro e disseram: é claro que tu também é um deles, pois o teu modo de falar se denuncia. Pedro começou a praguejar e a jurar: não conheço esse homem. E nesse instante o galo cantou. Pedro se lembrou do que Jesus lhe tinha dito: antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E saindo dali, chorou amargamente. Então, nesse trecho, confirma o que Jesus havia dito, que Pedro iria negá-lo. Então, enquanto Jesus estava com eles
pregavam em nome de Jesus. E foi só Jesus ser preso que eles o abandonaram, fugiram e o negaram. Mas que ainda não haviam presenciado o seu maior feito, que foi a ressurreição. Deus abençoe a todos. Fico com Deus. E até terça-feira. Tchau.